Sejam bem-vindos ao canal da Blue Sky Escola de Idiomas. Eu sou a teacher Daline Adami e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os auxiliares, os verbos auxiliares em língua inglesa. Acredito que você já tenha ouvido falar desses verbos, mas talvez fique um pouco em dúvida quando que devemos utilizá-los, por quê, né? Para que eles servem? Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que são os verbos auxiliares e qual a função que eles têm então na língua inglesa, certo? Fiquem comigo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho que você será notificado então quando postarmos novos vídeos e você não vai perder então nenhum conteúdo do nosso canal. Bom, vamos lá então. Bem, verbos auxiliares. Como o próprio nome já diz, eles servem para auxiliar, para ajudar. Mas ajudar e auxiliar no quê? Não é mesmo? Bom, eles nos auxiliam então quando nós estamos querendo fazer uma pergunta ou quando estamos fazendo uma frase negativa. Certo? Então é muito importante que você tenha isso em mente, que sempre que você for fazer uma negação e for fazer uma pergunta em língua inglesa, você precisa então fazer uso do verbo auxiliar. No português, por exemplo, uma frase afirmativa e uma frase interrogativa, ela é na sua estrutura igual. Certo? A gente tem apenas um ponto de interrogação, né, lá no final da frase, se for uma pergunta, por exemplo, e entonamos de uma maneira diferente. Tipo, ela mora aqui. Ponto, né? Afirmação. Ela mora aqui? Pergunta. Mas a estrutura da nossa frase não se altera. Em língua inglesa, isso não acontece. Então, temos uma forma de estruturar uma frase afirmativa. E quando então queremos perguntar, precisamos fazer o uso do verbo auxiliar. Nesse exemplo que eu dei, ela mora aqui, se a gente fosse, né, fazer uma tradução, uma conversão direta do português para o inglês, ficaria She lives here. Só que para um nativo falante de inglês, ele não vai entender, porque você vai estar tendo uma estrutura afirmativa e fazendo uma entonação de pergunta. Então, sempre precisamos, lembre disso, né? Você precisa fazer o uso do verbo auxiliar. Neste caso, como a minha frase está no presente simples, ela mora aqui, nós teríamos que perguntar, Does she live here? Does she live here? Então, no inglês, nós sabemos de cara que é uma pergunta, certo? A gente não precisa esperar até o final da frase, né, para ler o ponto de interrogação, se for o caso, ou para ouvir uma entonação diferente e entendermos, então, que isso é um questionamento. Desde o início, de cara, a gente já sabe, né? Eu gosto de falar um pouquinho também sobre o espanhol, que tem o uso do ponto de interrogação invertido, né? Na fala, claro, isso a gente não tem, mas na escrita a gente consegue identificar que é uma pergunta. Então, no inglês, a gente tem o uso do verbo auxiliar. Outro uso é para negação. Então, quando a gente vai negar, dizer, vamos pegar o mesmo exemplo, ela não mora aqui. Se a gente fosse fazer uma tradução literal, né? Talvez ficasse she not lives here. Só que eu não posso simplesmente colocar esse not. Eu, como mencionei anteriormente, preciso usar o verbo auxiliar. Então, o correto seria she doesn't live here. She doesn't live here. Então, ela não mora aqui, usando o uso do auxiliar, tá? Então, gravem bastante isso. Sempre que vocês estiverem negando e sempre que vocês estiverem perguntando, nós precisamos usar os verbos auxiliares. Aí, o que acontece? Cada tempo verbal tem o seu auxiliar, tá? A gente não vai ficar esmiuçando muito quais são os verbos auxiliares. Mas o meu objetivo principal nesse vídeo de hoje, né? Quem sabe a gente grava um outro vídeo falando de cada tempo verbal e aí o seu auxiliar correspondente. Mas o nosso foco hoje é, então, que você grave, que você entenda que quando estiver negando e quando estiver perguntando, precisa fazer o uso de um auxiliar, tá?
Eu vou listar alguns só para você, né, já ir se acostumando com eles. Então, temos o do, did, will, would, can, could, o próprio verbo to be, né, are, am, is, certo? Have. Então, tem diversos verbos auxiliares. Mas lembre, eu estou negando? Ah, preciso usar um verbo auxiliar. Estou perguntando? Também preciso usar um verbo auxiliar. Certo? Para isso que eles servem, para nos ajudar a perguntar e negar em língua inglesa. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Prometo que vou fazer um outro explicando então melhor cada tempo verbal e com os seus verbos auxiliares correspondentes. Tá bem? Por aqui ficamos hoje, então. Essa foi a nossa dica do dia. Um super beijo para vocês. Até a próxima. See you guys. Take care.